Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre fotossíntese. A primeira pergunta que nos vem à cabeça é o que é fotossíntese? Resumidamente, é a captura da energia solar por organismos fotossintéticos e sua conversão na energia química de compostos orgânicos reduzidos. Como podemos ver na figura, a energia solar é absorvida por células fotossintéticas, com produção de oxigênio e carboidratos. Por sua vez, organismos heterotróficos podem captar esses componentes e produzir CO2 e água, que são absorvidos pelas células fotossintéticas. Outra pergunta interessante é: quem são os organismos que realizam a fotossíntese? Respondendo a essa pergunta, ela ocorre em uma variedade de bactérias e em eucariotes unicelulares, algas, assim como em plantas. Nesses organismos, podemos ver a equação CO2 mais H2O, resultando em O2 mais CH2O. A fotossíntese em plantas ocorre em organelas conhecidas como cloroplastos, mais especificamente nos tilacoides. Durante este vídeo, vamos focar mais em fotossíntese de plantas. Neste sentido, uma outra pergunta muito importante é: como ocorre a fotossíntese? Em resumo, a fotossíntese em plantas pode ser dividida em duas etapas. Existem as reações dependentes de luz ou reações luminosas, que ocorrem apenas quando as plantas são iluminadas, e as reações de assimilação de carbono ou reações de fixação de carbono. Resumidamente, nas reações luminosas, a clorofila e outros pigmentos de células fotossintéticas absorvem a energia luminosa e a conservam como ATP e NADPH. Simultaneamente, O2 é liberado. Nas reações de assimilação de carbono, ATP e NADPH são usados para reduzir CO2, para formar triose-fosfato, amido e sacarose, e outros produtos deles derivados. Falando mais especificamente, nas membranas dos tilacoides existem a clorofila, que absorve luz. Estes pigmentos são organizados em fotossistemas. As membranas tilacoides dos cloroplastos têm dois tipos diferentes de fotossistemas: fotossistema 2 e 1. Esses dois centros de reação em plantas agem em sequência para catalisar o movimento de elétrons promovidos pela luz de H2O para NADP. Resumidamente, a luz incide no fotossistema 2 com quebra da água e liberação de O2. Além disso, observa-se a excitação de elétrons e passagem por várias proteínas, até chegar no complexo de citocromos, B6F, produzindo o gradiente de prótons, que é essencial para a formação de ATP. Adicionalmente, a luz também incide no fotossistema 1, que também excita elétrons, levando a passagem por várias proteínas. Se os elétrons chegarem a uma proteína chamada NADP, oxorredutase, ocorre a produção de NADPH, caracterizando a fosforilação acíclica. Uma via alternativa é a transferência cíclica de elétrons, na qual os elétrons se deslocam da ferredoxina de volta ao complexo de citocromos B6F, em vez de reduzirem a NADPH. A via cicla produz mais ATP e menos NADPH do que a cíclica. Os prótons que foram bombeados para o lúmen do tilacoide pelo fluxo de elétrons por meio de carreadores que ligam o PS2 e o PSI entram novamente no estroma através de canais de prótons formados da ATP sintase. A passagem desses prótons leva à formação de ATP, a partir de ADP e fosfato inorgânico. Na segunda fase, ocorre a assimilação de carbonos, também chamada de ciclo de Calvin, ou de forma mais descritiva, ciclo de redução fotossintética do carbono. Nessa fase, o ATP e o NADPH produzidos são utilizados para fixar CO2 com produção de carboidratos. De forma resumida, ocorre a condensação de CO2 com um aceptor de 5 carbonos,
a ribulose 1,5-bifosfato para formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato. No segundo estágio, o 3-fosfoglicerato é reduzido a triose-fosfato. Ao todo, 3 moléculas de CO2 são fixadas a 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato para formar 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, 18 carbonos, em equilíbrio com a de hidroxiacetona fosfato. No terceiro estágio, 5 das 6 moléculas de triose-fosfato, 15 carbono, são usadas para regenerar 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, 15 carbonos, um material de partida. A sexta molécula de triose-fosfato, o produto líquido da fotossíntese, pode ser usada para produzir exóxidos para combustível e blocos construtivos, sacarose para transporte para tecido não fotossintéticos ou amido para armazenamento. Assim, o processo global é cíclico, com a conversão contínua de CO2 em triose e exóxidos fosfato. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre fotossíntese. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber sempre que a gente postar um novo vídeo. Até mais e muito obrigada!